Hoje, quando você conheceu o Carlos lá atrás, o que mudou na sua vida? Como que foi assim para você essa experiência de quando vocês se conheceram? Eu conheci o Carlos em 1986, mais ou menos em março de 86, e eu já tinha ouvido falar dele através da Cristina, que é a prima dele, né? E um belo dia ela passou lá na rua da minha casa com ele. E o Carlos, assim, pra mim ele sempre foi um cara muito bonito. E naquela época ele tinha um cabelão preto, cheio de cacho, né? E aquilo mexeu comigo. E eu dizia assim pra minha mãe que quando eu fosse namorar, porque eu tinha tido um namoro, mas eu era muito criança, né? 14, 15 anos. Eu queria uma pessoa que fosse mais velha que eu. E aí o Carlos apareceu lá em casa, né? Apareceu lá, 5 anos mais velho que eu. E foi assim à primeira vista. Gostei dele assim desde o primeiro momento. Como a gente estava assim vivendo uma situação muito difícil em casa, a gente começou a buscar dentro de um centro espírita uma solução para aquelas dificuldades que a gente estava enfrentando. Eu particularmente não gostava de ir, mas eu ia por causa da minha família. E quando eu escrevi uma carta para ele dizendo que eu estava indo, foi até muito engraçado, porque ele se preparou, pegou uma bolsa da Associação Atlética desse tamanho, colocou Bíblia, terço, água benta, sal exorcizado, se confessou e foi embora para casa. E ele chegou lá em casa, ele começou a falar para mim que não era o caminho, que estava errado, que não era aquilo. E no mesmo instante chegou a senhora também do centro. Então ficou o Carlos de um lado, segurando na minha mão, e a mulher do outro, e eu no meio dos dois, né? Foi uma briga, assim, espiritual muito grande. Mas, graças a Deus, naquele momento ali, aí ele me tirou daquela situação, o Senhor venceu, já começou a vencer naquele momento ali. A gente marcou o casamento, então, para o dia 1º de fevereiro de 92. Nós nos casamos na Igreja Nova Jerusalém, lá em Jundiaí, uma igreja muito linda. O padre também fez assim uma homilia maravilhosa. E aí a gente viajou, tudo, voltamos. E naquela época o Carlos estava assim bem inserido dentro do grupo de oração, dentro da Renovação Carismática, e ia ter o primeiro retiro de carnaval em março de 92. Então eu comecei a acompanhar ele nos ensaios, né? Eu sempre ia com ele nos ensaios. E aí chegou o tão esperado retiro de carnaval, né? E eu fui no retiro, e no momento de pregação da Inês sobre Nossa Senhora, aí aquilo mexeu demais comigo, e o Carlos cantou uma canção muito antiga, um pequenino beija-flor, muito antiga mesmo. E ali então mexeu demais comigo, né? Aquela canção mexeu demais comigo e eu tomei a decisão. Eu tinha 2 opções. Eu sabia que ele ia deslanchar mesmo assim. Alguma coisa me dizia que ele ia, né, continuar na igreja como ele sempre foi. Então eu tinha 2 opções. Ou eu acompanhava ele, ou eu ficava em casa e quando ele chegasse a gente brigava. Então eu optei por acompanhar ele, né? Por ficar com ele. E graças a Deus, né, a gente vai partilhar mais sobre a caminhada dele. Eu sempre tive muito junto com ele. E eu não entendia o porquê, né, de eu estar tão junto com ele. Até situações que eu nem deveria estar, eu estava lá junto com ele, né? Lá atrás, em Jundiaí, quando eu morava em Jundiaí, o Carlos falava muito do Senhor para mim, muito de Jesus para mim. Queria mesmo, né? Lutava pela minha conversão. Mas aí, voltando lá agora, já em 1992, 93, 94, daí eu comecei, então, a participar mais, né, firmemente do grupo de oração, já no Ministério de Música. Passei por um processo, assim, muito difícil, porque por conta desse passado com o centro, e não era uma pessoa de ir muito na igreja, tal. Então, quando a gente se casou, a minha vida mudou, foi mudando. Então, foram muitas renúncias, muitas orações, né?
E ele sempre rezando por mim, mas também o Carlos tinha uma característica. Ele era muito firme comigo, muito firme. Se ele precisasse me corrigir, ele corrigia, mas assim, com amor, né? Às vezes até tinha coisa assim que eu ficava meio brava, mas depois eu entendia que era pro meu bem, né? E aí nós fomos caminhando. Aí eu fiquei grávida a primeira vez, uma alegria muito grande. Aí nessa época a gente já estava morando na casinha da CBA, que ele conseguiu. Aí essa gravidez não foi pra frente, que com 3 meses de gestação eu perdi o bebê, né? Tudo bem, foi muito difícil. E algo assim que me chamava muita atenção no Carlos era as mãos dele. Eu achava assim as mãos do Carlos muito lindas. Porque pelo fato dele tocar violão e pelo fato daquela mão estar sempre estendida para mim, sempre me sustentando. Quando a gente perdeu o primeiro bebê, eu nunca vi o Carlos chorar. Mas assim, eu sei que ele sofreu muito, né? Eu tinha um desejo muito grande de ser pai. Mas aquela mão dele sempre me sustentando. Aí recuperei tudo, continuamos trabalhando no grupo de oração, tudo. Aí passado alguns anos eu engravidei novamente, aí de novo não deu certo. Aí de novo aquela mão me sustentando. Eu falava para ele, amor, como eu acho suas mãos lindas. Ele tinha as mãos lindas, lindas, lindas. Achava a mão dele assim, linda, linda. Aí quando foi no ano de 2001, a gente já estava muito firme na caminhada, muito graças a Deus, mesmo caminhando mesmo com Deus, né? E em 2001 eu engravidei de novo. Mas quando foi no dia 7 de junho, eu comecei a passar muito mal mesmo. Aí a gente foi pro médico e essa gestação era diferente, por quê? Porque eu já estava com 5 meses e meio de gestação, faltava uma semana para completar 6 meses. Então a gente já tinha ouvido o coraçãozinho do bebê bater, já tinha feito 2 ultrassons, então já sabia que o bebê estava perfeito, estava crescendo. Mas aí, no dia 7 de junho, né, passando mal, fui para lá, aí o doutor Tadeu me examinou, pediu para que eu descesse no andar de baixo do prédio lá da clínica para fazer um ultrassom. Aí ele examinou o ultrassom, falou, olha, realmente é o que eu desconfiava, é um óbito fetal, né? O bebê faleceu, a gente já tinha nome, né? Como a gente já sabia que era menino, ia ser José Vitor, mas até eu achei escrito no papelzinho ontem que se fosse menino ia chamar Mariana. Eu não lembrava da Mariana, mas ia ser Mariana. E aí, óbito fetal, o bebê faleceu, em gestação, como que vai ser, né? Aí o Carlos só olhou pro médico e falou assim, doutor, ninguém tem culpa. Ninguém tem culpa. Se é para ser assim, vai ser assim. Ninguém tem culpa. E daí na manhã seguinte, a gente também tinha 2 opções. Ou a gente deixava o José Vitor lá no hospital, ou a gente sepultava ele. Eu falei, não, nós vamos sepultar ele, é meu filho, né? E aí eles foram lá e tal, né? E aí o Carlos não contava assim pra mim com muitos detalhes, não. Só contou pra mim que era um bebezinho lindo, pequenininho. E naquele momento a Rosa estava com ele, né? Ajudando ele naquele momento tão difícil da nossa vida. Eu permaneci no hospital e o Carlos veio com ele, com a funerária pro cemitério, né? Tal. E alguns irmãos estavam junto do grupo de oração. E aí o Carlos levou o caixãozinho dele, né? Um caixãozinho branco, para sepultar ele. E naquela época a gente tinha aprendido a cantar aquela canção da Salete, adorar, bendizer e cantar tua glória ao Senhor. E uma frase lá diz assim, sonhos, planos vão, só fica o Senhor, né? Começar de novo sem pensar no que passou. E naquele momento o Carlos, sepultando o José Vitor, ele falou pro Senhor, falou, Senhor, é o meu 3º filho. E ou o Senhor me coloca de pé agora, ou eu paro com tudo agora. Ou o Senhor me coloca em pé na minha caminhada, me dá força para mim e para Gisele, ou a gente para com tudo agora
e a gente não serve mais, a gente fica quietinho na nossa casa, porque não é possível, né? Terceira vez. Mas aí Deus foi mais forte, né? E eu conto assim que Deus comigo assim nunca foi muito molinho, não, sabe? Nunca foi de passar a mão na minha cabeça nem na cabeça do Carlos, não. Sempre foi no tranco mesmo, né? E eu me recordo que 48 dias depois que eu tinha perdido o José Vitor, durante 40 dias ninguém ia na nossa casa porque ninguém sabia o que falar pra gente. Só aqueles que eram mais perto ali da família, aqueles do grupo de oração que eram mais perto. Inclusive o padre Alexandre, que chegou para mim e para ele e disse assim: eu entendo a dificuldade que vocês estão passando nesse momento, mas vocês estão cumprindo o papel de marido e mulher de vocês. Vocês estão gerando filhos para o Senhor. A única diferença entre vocês e um casal que tem filhos é que vocês estão privados da presença deles, da convivência com eles. Mas que o coração de vocês assim acalme, porque vocês estão cumprindo o papel de vocês, né? Foi em 2015, ele começou então em 2014 já, né? 2013, 2014, a mergulhar no projeto, né? Semente de Vida Nova. E aí ele começou a trabalhar mais, buscar formações, buscar conhecimento, né, de todo o projeto. Quando foi no ano de 2015, então ele começou a trabalhar para uma provável eleição de vereador, né? Aí a eleição foi final de 2016, né? Então, em 2015 ele foi em muitos encontros, muitos retiros, 2016 também. Aí começou todo o processo da campanha dele e foi bem interessante porque lá estava eu junto com ele de novo, né? Eu ia mesmo, na diocese, nos eventos da diocese eu estava junto, nas reuniões diocesanas eu estava junto com ele. O que eu podia fazer para ajudar o Carlos eu fazia, porque eu via o esforço dele, né? Mesmo naquela simplicidade dele, era um cara muito esforçado, né? Então ele fez a campanha dele embasado nisso, né? Na graça de Deus, né? Falando para as pessoas que há esperança. Aí em outubro de 2016 ele foi eleito o 4º vereador aqui de Alumínio. Em janeiro de 2017 ele tomou posse, né? E foi trabalhando, foi orientando as pessoas, conversava com um, conversava com o outro, começava com um, não media esforço, ele ia mesmo, trabalhava mesmo. Aí ele chegando de Sorocaba, né, percebeu aquele inchaço no pescoço dele, eu fui lá, olhei, falei, amor, é uma picadinha de inseto, vamos ficar observando, né? Aí fomos no otorrino, doutor Hélio, em Sorocaba, o doutor Hélio examinou ele e falou, olha, Carlos, não é assim nada grave, né? Vamos fazer um ultrassom no seu pescoço, vou pedir um ultrassom, vou pedir também um exame por dentro da sua garganta para ver se há alguma coisa dentro da sua garganta, que você está com alguma infecção, alguma coisa. Então apareceu esse inchaço. Aí indicaram pra gente um outro médico, um oncologista em Sorocaba, nós fomos, que daí pegou a época de Natal e de Ano Novo. Aí a gente conseguiu uma consulta para ele no oncologista no dia 9 de janeiro. Dia 9 de janeiro nós fomos lá. Quando ele abriu a porta do consultório, assim, o médico mandou ele entrar. O médico falou assim, você tá com isso, e nós precisamos fazer uma cirurgia urgente. Precisa tirar isso tudo do seu pescoço. Aí ele agendou uma cirurgia para o dia 20, nós fomos no dia 9 de janeiro nele, no dia 22 de janeiro a cirurgia foi agendada, fomos para lá. E eu percebia que o abdômen do Carlos estava muito inchado. E daí no dia, fizemos, né, passou pela cirurgia, tudo, eu fiquei lá no quarto aguardando ele na cirurgia, foi uma cirurgia demorada. Quando eu cheguei lá, eu bati no centro cirúrgico, né, aí o doutor veio na minha direção e mostrou para mim o que tinha tirado do Carlos, né. Era um tumor com 245 gramas no pescoço. Então, o pescoço dele estava enorme. Mas aí nós viemos para casa no dia seguinte. A Inês vinha todos os dias fazer curativo nele. E graças a Deus da cirurgia ele estava bem, só que ele tinha um dreno enorme, né? Então ele falava que a garganta dele parece que estava apertando, mas era por conta do dreno. Então todo dia a gente tinha que limpar o dreno e fazer curativo na cirurgia dele, uma cirurgia muito grande. E já na cirurgia a gente já pôde ver o milagre de Deus ali, porque na cirurgia ele poderia ter ficado com a boca torta,
E no sábado, no domingo, ele já começou a ter enjoo, começou a não passar mais bem, né? E aí foi complicando. Aí até ele chegou a falar pra mim assim, será que se eu for no médico ele vai mandar eu internar? Eu falei, ai amor, não fala isso, pelo amor de Deus, né? Vamos ter paciência, vamos esperar o exame, né? Se você não tá sentindo bem, a gente vai na clínica, né? Mas ele falou, não, dá pra aguentar, né? Vamos aguentar. Mas quando a gente voltou do médico, eu falei, não tá legal, você não tá bem, eu vou ligar na clínica. Isso foi no dia 9, véspera do retiro de carnaval. Aí eu liguei na clínica, a moça falou assim pra mim, olha, eu vou ver o que eu faço, porque o médico que tá cuidando dele não tá aqui hoje. Mas eu vou ver o que eu faço e eu já te retorno. Eu falei, tá bom, isso era mais ou menos umas 10h30. Quando foi 15 para 11, ela me ligou e falou assim, olha, eu consegui encaixar ele com um outro médico, o Dr. Frederico, oncologista também. E o Dr. Frederico quer que você traga ele agora pra cá, porque isso aí é caso de internação. Vamos te internar agora. Aí a gente conseguiu uma vaga lá no pronto-socorro, o médico, né, encaminhou ele foi, ficamos no pronto-socorro a sexta-feira todinha lá. E aí ele cada vez pior. Aí eu vim, esses dias atrás, conversando com o Adilson contou pra gente, né, eu vim com a Simone pra casa. Daí o Adilson ficou com ele lá no pronto-socorro onde ele tava. Aí o Adilson falou assim pra ele, ô irmão, quando você for dar o seu testemunho da sua cura, de tudo que tá acontecendo com você, eu quero estar no primeiro banco pra te escutar você falar. Aí eu fico imaginando, né, porque eu não vi essa cena, mas eu fico imaginando. E ele com o terço na mão rezando. Aí ele falou assim pro Adilson, irmão, eu já tô contemplando o céu. Se Deus permitir que eu possa dar esse testemunho, eu vou dar, mas eu já estou contemplando o céu. Quando eu voltei na terça-feira, ele já estava um pouco mais animadinho, tinham colocado a sonda para alimentação nele. E foi até onde ele gravou, né? Foi a última pregação dele, né? Que ele gravou o vídeo pro pessoal do Retiro de Carnaval. Irmãos, que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam no coração de vocês. Lembre-se de uma coisa. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Se vocês estão aí amando a Deus, então lembre-se que o amor é paciente, que o amor é bondoso, o amor não sente inveja, não é arrogante, o amor ele não se irrita, ele não é escandaloso, né? O amor ele sempre estará acima de tudo. O amor, mas o amor não se alegra com a injustiça, mas se revela com a verdade. O amor tudo desculpa. O amor tudo crê. O amor tudo espera. O amor tudo desculpa. O amor não acabará jamais. Vocês estão aí aprendendo a grandeza do amor de Deus. Deus abençoe muito vocês. Foi na terça-feira e ali foi a última pregação dele. Aí quando foi na sexta-feira, na hora do almoço, eu voltei lá para visita. Aí o médico falou assim para mim, olha, ele piorou de ontem para hoje, ele tá com muita falta de ar. E se ele continuar assim, nós vamos precisar entubar ele, porque só o balão de oxigênio não tá dando conta. E ele não tá bem. O quadro dele voltou a piorar novamente. Ele tinha dado uma melhorada e depois ele começou a piorar de novo. Falei, não é possível, Jesus, o que tá acontecendo? Falei, Senhor, o que tá acontecendo, né? Aí eu fui pra lá, cheguei lá, ele tava realmente entubado, né? Todo ligado na máquina, apagado, já em coma induzido. E aí foi a batalha, né? Mais uma batalha. Aí teve um dia que eu tava na visita das 4 horas, aí só escutei aquele pum, abriu a porta da UTI, saiu aquela maca com a máquina apitando. Naquele dia acho que era o Valdir da Edna que tava comigo lá dentro, que ia entrar na visita. Falei, Valdir do céu, é o Carlos. Ele falou assim, não é. Eu falei, é o Carlos. Ele falou, mas como você sabe? Eu falei assim, eu vi a mecha do cabelo do Carlos, é o Carlos. Não é, Gisele, não é. E aquela máquina apitando no corredor. Dali a pouco eu vejo a maca vindo de novo, aquele monte de médico do lado dele, aquela máquina apitando. Aí era o Carlos mesmo, eu sabia que era ele. E então a UTI é um lugar assim, onde a gente aprende muito. Um lugar onde a gente sofre muito e onde a gente aprende muito. De vez em quando a gente escutava familiar de fulano de tal. Aí a pessoa ia lá dentro. Aí dali a pouco vinha a pessoa chorando.
ia numa abençoada de uma salinha que tinha no meio do corredor. Falei, meu Deus, meu Jesus, misericórdia. Mas eu olhei para ele e eu falei, Carlos, hoje não tá bem. Falei, meu Jesus, me dá força, porque hoje não vai ser fácil. Aí eu comecei a me sentir mal, quase que eu desmaio em cima dele. Aí eu fui perto, consegui chegar no balcão, falei pra moça, moça, por favor, você pode me dar um copo de água? Aí ela falou assim, entra aqui comigo, vamos conversar. Falei, ai. Ela falou assim, olha, você tá vendo o estado do seu Carlos, né? Falei, tô. Ele não tá bem, você tá vendo, né? Falei, tô. Tô vendo que ele não tá bem. Aí ela falou assim pra mim, a gente é muito egoísta. A gente quer que as pessoas que a gente ama fiquem com a gente, mas é muito difícil a situação dele. Ele tá sofrendo muito. Ao mesmo tempo que ele tá sofrendo muito, ele não sente dor porque ele tá apagado, mas de uma maneira ou de outra, ele tá sofrendo demais, né? Aí eu falei, mas moça, não tenho coragem, né? Ela falou assim, entrega ele. Entrega ele porque a situação dele é muito delicada, muito delicada. Aí, para levantar daquela cadeira e ir até ele, eu falei, meu Deus do céu. E as mãos dele, que eu achava as mãos lindas, né? A mão dele toda inchada, tava muito ruim. Cheguei perto dele, falei para ele assim, falei, amor, você sabe que eu te amo muito, né? E eu não sei viver sem você. E isso não era o nosso combinado, né? Mas olha, eu peço a Jesus nesse momento que assuma essa situação. Eu peço para você que se entregue para o Senhor. Peço para Nossa Senhora agora, Nossa Senhora, que a senhora venha em nosso auxílio, que a senhora cubra o Carlos com seu manto sagrado, que a senhora me cubra também, porque eu não sei o que vai acontecer no dia de hoje. Eu peço para a senhora que acolha ele e faça o que tem que ser feito. Falei, amor, se entrega para o Senhor. Se entrega para o Senhor. Dali a pouco abriu a porta da UTI e aí chegou a minha vez, né? Familiares de Carlos Natal. Gente do céu! Aí fomos para fora e aí tinha que resolver tudo, né? Carlos Natal faleceu às 16h10 do dia 4 de março. Nós viemos para casa, aí os irmãos do grupo de oração já vieram junto comigo, organizaram a questão de velório, tudo, o padre autorizou ser na igreja e fomos. Aí Carlão chegou lá. E aí, quando começou a amanhecer o dia, começou a chegar gente. Eu falei, gente, mas nós estamos olhando o Carlos aqui na igreja, mas a igreja é tão grande, né? Eu acho que é muito grande. Não vai vir tudo isso de gente, né? Nem ficamos ali. Eu sei que eu estava perto dele, as pessoas queriam abraçar, queriam conversar, queriam dar força. Eu sei que formou uma fila enorme no corredor da igreja e eu fui abraçando um por um, porque o Carlos me ensinou isso. O Carlos, ele nunca fez distinção de ninguém. Todo mundo que passava perto dele, estendia a mão, ele dava a mão. Podia ser quem fosse, podia ser irmão de rua, o que fosse. Às vezes a gente passava assim perto de gente sentada assim, né, pedindo ajuda na sarjeta, ele abaixava, dava a mão, como é seu nome, qual é a sua história. Era o jeito do Carlão. E daí a igreja lotou. Lotou de uma tal maneira que eu fiquei assustada. Eu falava, eu não imaginava que ia ser daquele jeito, né? Fizemos o sepultamento dele, daí no dia 4, né? No dia 5 de março. A gente esperava ele chegar para almoçar, ele não chegava. Esperava chegar do serviço, né? Da Câmara, às 16h, 16h15, ele não chegava. E eu tive que ir me acostumando com isso. Graças a Deus, meus irmãos do grupo de oração, eu louvo a Deus, porque em momento nenhum me deixaram sozinha. Vinham aqui, rezavam comigo todos os dias. E um liga, outro liga. Então aquilo foi preenchendo meu coração. E é muito difícil ainda ficar sem o Carlos, né? Já são quase 8 meses, né?
E eu sinto falta da conversa do Carlos. Ele tinha uma risada muito gostosa. Quando alguém aprontava alguma coisa perto dele, e ele tinha assim, aquela risada muito aberta, mas era muito bom, muito bom. Uma pessoa muito gostosa de conviver junto com ele. Deus foi muito bom e Deus é muito bom, né? Foi bom com ele e é muito bom comigo e tem me sustentado. E é isso, gente. E é isso. Carlão combateu um bom combate e eu tenho certeza que onde ele está intercedendo muito por mim. Sinto muita falta dele, mas tenho certeza que ele está num lugar muito bom por causa do coraçãozinho que ele tinha, né? E tudo que eu sou hoje eu devo a ele por ter insistido comigo, não ter desistido de mim lá atrás, né? Não desistiu de mim. E hoje a gente tá aqui para poder falar da vida dele e dizer que vale a pena. Vale a pena servir a Deus. É só. Assim, Espírito de Deus, restaura o meu ser, renova minha vida, refaz o meu viver. Espírito de Deus, restaura o meu ser, renova minha vida, refaz o meu, pois sou todo teu, pois sou todo teu, Senhor, sou todo teu, Senhor, já não sei viver sem teu amor, sou todo teu, Senhor, sou todo teu, Senhor, já não sei viver sem teu amor, Deus, sou todo teu, Senhor, sou todo teu, Senhor, já não sei viver